Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado por você me seguir nas minhas redes sociais e me ajudar a evangelizar. O Senhor colocou mais um quadro no meu coração e eu preciso muito da sua fidelidade, do seu compromisso, para que juntos nós comecemos a Bíblia no meu dia a dia. A Bíblia foi escrita para você, para mim, para que todos os dias nós encontremos com o Senhor na sua palavra, naquilo que Ele deixou para que eu e você pudéssemos nos alimentar. Então, meus irmãos, é com muita alegria no meu coração que eu quero começar esse novo programa com você. Pegue a sua Bíblia, pegue seu caderno, pegue seu marca-texto, pegue suas canetas com 3 cores, porque nós vamos aprender com o método do Monsenhor Jonas Abib de ler a Bíblia e nos apaixonar pela Bíblia. Não aquela leitura chata, difícil, aquela leitura que é cansativa, não. Nós vamos ler pouco a pouco. E a cada dia que nós lermos, nós vamos sair mais apaixonados, mais entusiasmados para um próximo encontro. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderninho, nós vamos fazer o nosso diário espiritual. Lembrando que o Monsenhor nos ensina que para lermos a Sagrada Escritura nós temos 3 fundamentos básicos, que são as promessas de Deus, que é aquilo que o Senhor nos dá como promessa, aquilo que Ele realiza em nossa vida como promessa, um exemplo: pedi e recebereis. Isso é uma promessa de Deus. Se você pedir, você vai receber. Um princípio eterno, que é a lei de Deus que não muda, que é a lei de Deus que não é revogada. Ela é lei, ela é um princípio eterno. E depois, por último, nós vamos ter as ordens de Deus. Então o Senhor está pedindo para nós aquilo que Ele deseja que nós cumpramos, aquilo que é a ordem dEle, né? Na história de Josué, na volta das muralhas, no 7º dia, darei volta 7 vezes na cidade, e no final, no toque das trombetas, as muralhas vão cair. Isso é uma ordem de Deus. Josué era obediente às ordens que Deus dava, ele não fazia nada da sua humanidade. E depois nós vamos escrever no nosso caderno a mensagem de Deus, cada dia que aquela passagem falou no meu coração. Nós vamos ler a passagem, o que Deus falou para você no teu coração, que mensagem Deus deixou para você. E depois, para finalizarmos o estudo, como aplicar isso na minha vida, no meu cotidiano, nas minhas ações. E aí o Senhor vai manifestar na nossa vida o seu senhorio. Então nós vamos começar pela primeira carta de São João. Por que, Elivelton, eu não começo pelo livro das origens? Porque é uma leitura mais difícil e nós precisamos entender que a salvação é para nós, que a salvação não é distante de nós, que Deus é amor, mas que eu preciso também amar todos aqueles que estão à minha volta. Aí eu entendo o processo da salvação. Eu entendo porque eu fui escolhido, porque eu fui chamado. Amém? Então pega comigo, primeira carta de São João, nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 11 do capítulo 2. Meus irmãos, muito importante entender que não é todas as passagens que vai ter ordem, que vai ter princípio eterno, que vai ter promessa de Deus. Mas sempre vai ter uma mensagem de Deus para você aplicar na tua vida, para você rezar no teu cotidiano. Amém? Vamos ler? Antes de nós lermos, vamos clamar sobre nós o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos dê entendimento dessa palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 1 da primeira carta de São João.
O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida? Porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. A nossa alegria, ela só é completa quando eu aceito o Senhor na minha vida, na minha história. A vida se manifestou a nós, porque o Senhor não é morte. O Senhor é vida, o Senhor é ressurreição. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. A felicidade veio ao nosso encontro por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo! E São João está nos dizendo que tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus agora, eles vão nos transmitir. E nós, uma vez que a mensagem chega até o nosso coração, trazendo-nos melhora, cura, transformação de vida, nós também temos que ser portadores dessa palavra. Nós temos que ser anunciadores dessa palavra que transforma, que é a alegria completa. A nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Você pode pegar seu marca-texto aqui, pegar sua caneta, escolhe uma cor, vermelha, preta ou azul, e já marcar um princípio eterno nesse versículo 5. Sim, Deus é luz, nele não há treva. Isso é lei de Deus. Deus é luz. Deus não tem pecado, Deus não tem mentira. Em Deus não tem escuridão. Em Deus não tem dupla face. Ele é único, Ele é luz, Ele é a nossa salvação. Se dissemos ter comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha aqui, você pode marcar o finalzinho do versículo 7 também. O sangue de Jesus, do seu Filho Jesus, nos purifica de todos os nossos pecados. Olha, isso que é uma promessa de Deus para nós. Se nós pecamos, se nós caímos, nós temos que clamar o sangue de Jesus sobre os nossos pecados, e Ele nos purificará de todas as nossas faltas, desde que haja dentro de nós o que, meus irmãos? Arrependimento sincero e mudança de vida. Continuando. Se dissemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Eu achei muito interessante esses últimos versículos, porque se a gente diz que nós não temos pecado, nós somos mentirosos, porque nós somos imperfeitos. Nós caímos, mas temos a graça pela misericórdia de Deus de nos levantar. E quando nós nos arrependemos, a nossa miséria, a misericórdia do Senhor vem de encontro com a nossa miséria para nos levantar. E muitas vezes as pessoas elas têm uma fé de muro, né? Fica em cima do muro, né? Diz que acredita em Deus, diz que ama a Deus, mas continua no pecado mortal. Não faz nada para renunciar ao pecado. A palavra de Deus vai dizer que esse é um mentiroso e não segue a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade que liberta. Então não tem como você falar que você segue a Deus se você continua na mentira, nos teus vícios que levam você a destruir a você e a tua família. E aqui no versículo 9 nós temos uma promessa, você pode grifar: se reconhecermos os nossos pecados, Deus está aí fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Uma promessa de Deus para nós. Capítulo 2. Filhinhos meus,
Isto vos escrevo para que não pequeis. Olha aqui uma ordem de Deus. Então São João está dizendo para nós, eu estou escrevendo tudo isso para vocês ficarem longe do pecado. Então isso é uma ordem de Deus. Mas, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então primeiro ele dá uma ordem. E depois ele já vem com uma outra promessa para nós, que é o finalzinho do versículo 1. Se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Olha que lindo! Olha a promessa aqui que Deus está dando para nós através de São João. Ele é a expiação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Por isso nós temos que rezar para todos, não só para nós. E vai continuar. Eis como sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Olha aqui uma ordem de Deus. Se você diz que conhece, mas não guarda seus mandamentos, é um mentiroso. Então aqui São João está dando uma ordem para nós. Para você falar que você segue a Deus, você precisa ser obediente aos mandamentos dele e renunciar com todo o pecado. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. E é assim que conhecemos se estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele, deve também viver como ele viveu. Olha aqui uma ordem de novo para nós. Aquele que afirma permanecer nele, deve também viver como ele viveu. Falar como ele falou, andar nos caminhos como ele andou, sonhar como ele sonhou, como o Padre Zezinho nos ajuda a rezar com aquela canção linda, amar como Jesus amou. Uma ordem de Deus para nós. Se nós falamos que nós amamos, nós temos que imitá-lo. Nós temos que, uma vez por todas, resplandecer essa luz que é Jesus na vida daquele irmão que está em trevas, que está entregue à morte. Caríssimo, não vos escrevo nenhum mandamento novo, mas sim um mandamento antigo, que recebestes desde o princípio. Este mandamento é antigo e é a palavra que acabais de ouvir. Todavia vos escrevo agora um mandamento novo. Então agora, de agora por diante, você pode grifar tudo. Versículo 8, 9, 10, 11, porque isso aqui é um princípio eterno. Agora vos escrevo uma lei nova, mandamentos novos, ó. Verdadeiramente novo, nele como em vós, porque as trevas passam e já resplandece a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, jaz nas trevas. Então não tem como eu falar que eu amo a Deus, que eu vou todos os dias na missa, que eu rezo o meu terço, que eu leio toda a Bíblia. Não tem como eu falar que eu faço tudo isso se eu tenho ódio, se eu tenho mágoa e rancor no coração contra as outras pessoas. Quem ama seu irmão permanece na luz e não se expõe a tropeçar. Então aquele que ama, ele não comete pecado, ele ama. Ele oportuniza as pessoas a se levantarem porque se reconhece primeiramente como um grande pecador. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, sem saber para onde dirige os passos, e as trevas secaram os seus olhos. Então nós temos que deixar as traves dos nossos olhos caírem, meus irmãos. Nós não podemos deixar que o pecado nos segue. Por isso nós temos que andar na luz, por isso nós temos que procurar o Padre e urgentemente o sacramento da reconciliação, pedir perdão dos nossos pecados e ali perdoados, recomeçar, sendo novas criaturas. Depois de ler essa palavra, colher os princípios eternos, as promessas, qual foi a mensagem de Deus para nós? Que Deus é o quê? Luz. E eu preciso ser luz no mundo, que ilumina a vida dos irmãos, amando e trazendo todas as pessoas para a luz que é Jesus. A mensagem de Deus para nós hoje é para nós renunciarmos todas as mentiras que estão em nós e andarmos na verdade, porque o Senhor é a verdade que nos liberta. E como aplicar isso na minha vida? Amando as pessoas, perdoando, buscando os sacramentos da igreja, mas principalmente buscando todo dia a comunhão diária com o Senhor, na Santa Eucaristia, porque só aí eu terei forças para vencer os meus pecados. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho
do Espírito Santo. Amém.